bater um papo agora sobre maternidade, gata. É o assunto, na verdade, é o principal, mas tem um monte de... Eu trouxe esse microfone, nem precisava, né? Tem diversos assuntos no ser humano, não é? Nós vamos em 2020 fazer um programa só sobre isso. Bem-vinda, minha gata. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Pela Inclusive, tu não mora mais no Brasil, né? Não. Onde tu mora? Morando em Amsterdã. Eu posso ir junto? Tá frio, Só hein? pra saber. Tem certeza? Tem certeza. Tá bem frio. Esse livro, eu posso mostrar? Claro, esse é Olha, pra você. Gente. Ai, cara, eu tava curiosa pra ler. Vou mostrar pros meninos aqui, ó. Quanto tempo tu escreveu? Em quanto tempo o Ser Humano? Então, na verdade, ele nasceu de reflexões do blog e os textos do blog eu venho escrevendo há 2 anos. Então, é um compilado aí desses últimos 2 anos. Qual é o blog? Me conta. É The Brave New Life, o nome. A filha vem em casa da mãe. Não, mãe tá brincando, amor. Pode ficar lá. Mas tu escreve desde quando no blog e por quê? Então, começou assim, na verdade. Eu tenho 2 filhos, né? A minha primeira filha, a Nick, foram 2 gestações totalmente diferentes, porque... Desculpa que eu tô meio rouca, tá? Não tem problema, meu bem. O ar tá bombando aqui. Né? Tá. Então, a minha primeira maternidade, vamos dizer assim, eu toquei a vida normal, como a maioria de nós faz, né? Continuei trabalhando, trabalhava pra caramba, eu viajava muito. Então, logo a Nick já foi pra escolinha integral e tal. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que a coisa não estava mais... Enfim, alguma coisa estava estranha. Faltava tempo, faltava intimidade. E eu fiquei meio encucada com aquilo. Aí veio o segundo filho, a segunda gravidez, que foi o Theo. Você também tem um Theo, né? Então, o meu também eu também tenho um Theo em casa. E daí eu fiz uma proposta meio maluca pro marido. Falei assim, se a gente mudasse tudo por uns 2 anos, mudasse a vida de cabeça para baixo e tentasse uma vida diferentona, uma vida em que a gente consumisse menos, que a gente gastasse menos e por isso a gente tivesse menos complicações e mais tempo para estar em família. Não tem nada a ver com deixar de trabalhar, até porque eu trabalho pra caramba, mas com um jeito mais flexível de lidar com o trabalho, com o dinheiro, né, mais minimalista, enfim. E foi nessa que a gente apareceu, eu acho que uns 2 meses depois da minha conversa, em Amsterdã, com 2 filhos, 7 malas, menos 17 graus lá fora. E para criar uma vida meio que do zero. Apertamos o botão restart. E daí com isso surgiram reflexões sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre amor, felicidade e, claro, maternidade no meio de tudo isso. E eu não sabia como dar vazão para tanta coisa. E daí comecei a escrever no blog. E o blog foi ganhando uma proporção legal. E, enfim, esse compilado virou o livro. Então, por isso que tem um pouquinho de cada assunto, mas é um pouco dessa vida nova. De várias etapas, diferentes etapas. Foram desde a tua chegada. Nesses 2 anos, isso. Nesses 2 anos, O que é essa? Agora eu vou fazer uma pergunta que é difícil. Ai, lá vem. Eu falo que é difícil porque é uma pergunta que eu não sei responder. O que é maternidade pra ti? Nossa. Tá, vamos trocar de pergunta. É só pra ter certeza que nenhuma mãe consegue responder. Cara, Obrigada. porque é tudo, né? Amiga, tudo não misturado, tem como. é tudo uma junto, coisa misturado. louca, impossível. É uma coisa de bicho, da gente ter a nossa cria, mas ao mesmo tempo tem um amor que a gente não sabe explicar. E eles passam igual um caminhão em cima da gente. E é difícil, né? É tudo. Aí depois eu fico falando aquelas coisas polêmicas, depois ficam me xingando. E eu falo mesmo, amor. Eu não tenho pretensão nenhuma de tentar agradar todo mundo, porque eu sei que eu não vou conseguir. Né? E eu tô com o coração bem aliviado por conta disso. É muito difícil, não é o cor-de-rosa que pintam, é a melhor e a pior coisa do mundo. E depois que tu é mãe, nunca mais tem tua vida de volta. Falei. Aí o seguinte, não que eu não goste, aí a gente sempre tem essa coisa, não é? Falo, meu Deus, eu amo meu filho mais do que a mim mesma. Hoje de manhã eu abri os olhos agradecendo a existência dele, acordei explodindo de amor por ele. Mas é muito complicado. Difícil. Mas não é por conta da mãe, é por conta de uma sociedade inteira que te cobra que tu seja perfeita e tu não é. E tu não vai ser. A gente vai viver eternamente essa loucura da maternidade, errando e acertando. E eu aliviei meu coração quando eu descobri o seguinte: a gente vai morrer tentando acertar, errando. Mãe acerta quando erra e erra quando acerta. Só que a gente não consegue aliviar o coração e fica o tempo todo, fala que é difícil. Não, mas eu amo meu filho.
todo mundo sabe que a gente ama os Claro, não tem dúvida quanto a isso. Mas né? tu acha que o julgamento vem da sociedade mesmo? Eu acho. Tem um capítulo inteiro sobre culpa. Aí porque eu Amiga, acho que... vamos morrer com isso. Porque tem que acabar com esse negócio, que é difícil. Eu sei que é difícil de tirar a culpa totalmente, mas a gente tem que trabalhar esse negócio. E eu acho, assim, que, inclusive, quando eu falo de maternidade no livro, eu não falo da minha experiência pessoal da maternidade, mas eu falo de um ponto de vista social. Porque parece que esse lugar de cuidar da criança, até a cuidadora de uma maneira geral, até do idoso, é sempre um papel feminino, como se não fosse um papel familiar. Sabe o né? que eu não posso? Ai, o pai me ajuda. Que ajuda, né? Oi? Que ajuda, Que meu. ajuda. É a participação, não é? Exatamente. Thiago tem namorada que tem filha, não é? Tá desesperado, ele tava no... Tu não te sente no papel também de... Agora o rolê é teu também, não é? De certa forma, sim, mas no caso, o pai também é bem presente, né? O pai da menina. Mas o pai do teu é maravilhoso. Não tem... a relação é Sim. essa. Postando porque tem hoje... Não me vem com família, pai, mãe e filho, que não é mais assim hoje em dia. Theo também tem um pai maravilhoso, tem um padrasto que também é maravilhoso, e agora o rolê é dele. Ele não tem filho, mas ele abraça a causa dessa mesma forma. Sim. A gente, que eu digo mães, também tem que entender que a gente não tem o superpoder de lidar com tudo e deixar um pouco para os pais A também. gente toma um pouco também, né? A gente acha que ninguém pode fazer como a gente. Tem um pedaço de cada um aí, né? Mas eu acho que a família, a criança, enfim, precisa de mãe tanto quanto precisa de pai, né? São os dois lados. E eu acho que tem uma coisa muito cruel também aí, profissionalmente falando, parece que a maternidade não impacta a vida da gente na carreira, o quanto a gente pode entregar para o mundo, mas impacta pra caramba, né? Muito, Eu brinco, demais. assim, a gente tem uma perda, um passivo profissional que não é contabilizado, vamos dizer assim, né? Então, eu brinco ali no livro que se você fosse escalar uma montanha, por exemplo, e caísse lá de cima, quebrasse a perna, e fosse para o trabalho e não conseguir juntar um papel no chão, eles iam te achar o máximo. Mas se você tivesse com um barrigão lá e não conseguir baixar, você é lenta, prejudica a empresa, né? Então, eu acho que esse maternar, começa por aí já, tem um maternar mais humano, né? Se respeitar esse tempo, porque a gente não volta do mesmo jeito que a gente era. Isso é fato. E uma vez que a gente volte, entender que não é um papel da mulher, que é um papel da família. Né, que tem que a criança precisa dos dois modelos e não é aquela coisa do tipo, nossa, agora a mãe vai diminuir a carga de trabalho ou enfim para estar nesse momento que eu acho que metade do livro fala sobre a importância da presença, mas a presença da família, né, do pai, da mãe, da rede de apoio, do suporte, né, porque dizem, né, precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? Então é um pouco disso, é um pouco da gente tirar um pouco da culpa, de retomar um pouco a questão da participação, essa loucura que a gente vive, né? Eu falo também que parece que a criança já está no mercado formal a partir dos 6 meses, né? Que ela já entra ali no esquema regradinho, né? E a gente não tem aquela infância que tinha antes. Gata, deixa eu te contar. Foi exatamente meu papo com meu marido hoje de manhã. Tá muito difícil criar filho hoje em dia. Porque na nossa época, querido, eu sou mais velha do que tu, tenho certeza. Pouquinho, não, muito pouco. 40 mil. Como é que a gente se criava? Vai! Solto, né? Solta ali no meio da rua, tu vai brincar, 10 horas da noite, tu chega em casa. Hoje em dia, a criança tem 6 meses de idade. É natação, musicalização, balé, chantala, gente, não sei o quê. E aí, se tu te sente uma mãe péssima, se tu não coloca teu filho em todas essas atividades extras. Isso é muito cultural. Sim, a gente se compara, né? O outro tá e o meu não tá, então eu tô sendo uma péssima mãe. E depois, para pagar por tudo isso, a gente acaba trabalhando muito mais, né? Vira uma mãe Uber, né? Só deixando o filho buscando. Aí vai trabalhar o dia inteiro. Para trabalhar o dia inteiro, tu vai colocar a criança numa atividade extra na escola, é 2 mil por mês, querido. E aí tu vai tirar de onde? E daí falta o quê? Falta a gente tá junto, né? Se conhecer, que é o tempo que a gente tá em família, que a gente troca, que a gente conversa, que a criança te observa, né? Que a gente ensina qualquer coisa pelo exemplo, as pequenas coisas do dia a dia, né? Aquele tempero da família. E isso remete muito em a gente também lidar com eles claro que a gente não pode colocar a educação que a gente teve hoje, porque são dias diferentes, né? E será diferente quando eles tiverem filhos também. Mas num contexto geral, né? De entregar para a criança os valores que tu tem, mas também ensinar ela que ela precisa também se virar sozinha, porque isso, eu acho que é isso que está faltando hoje em dia. A gente se virava muito sozinha, né? E não precisa ser exatamente da mesma forma hoje, mas é uma criança que precisa de atenção 24 horas de dia
tá com 7 anos, querida. Criança tem começa que a se brincar virar, sozinha, não é? né? Tem que ter um tempo do nada, né? Que é o tempo da Te vira. criatividade dele, Eu falo pra né? ele, te vira. Exatamente. O papel, acho que da mãe e do pai não é entreter o filho. Né? Tem que ter um momento que é dele, que ele vai desenvolver a criatividade dele, inteligência emocional, né? Aquela tranquilidade. O que eu acho que é uma outra questão desse nosso mundo de hoje, em que a gente terceiriza todo o horário comercial, vamos dizer assim, da criança. Das 8 às 6. E que ela tá intensa em muitas atividades o tempo inteiro, né? Deus o livre falar mal da escola, porque eu amo e preciso, é necessário. Mas eu acho que assim, enquanto a geração das nossas mães lutou muito pela igualdade de gênero e por uma luta que está só no comecinho ainda, tem muito para fazer. Tem muita coisa. Eu vejo que na nossa geração é um pouquinho diferente, é uma luta talvez por encontrar um equilíbrio, um caminho do meio entre o tudo ou nada, né? A gente precisa trabalhar, precisa da escola, precisa de atividades extracurriculares, mas a gente também precisa ser mais humana, ser mais gente, né? Tá mais próximo. Então é esse equilíbrio, se é que ele existe, né? É o mais difícil da gente encontrar. E aí tem toda a cobrança da sociedade e nossa também. Tem que ser magro, tem que ser bonita. Tem que ser tudo, né? Tem que estudar, tem que ir na academia, tem que não sei o quê. Cara, não dá, né? A gente não tem tempo pro nadismo, pra ociosidade, porque a gente tá atarefada do momento que a gente abre os olhos até onde a gente fecha. E até pra pensar o que a gente quer ser, né? A gente quer ser tudo isso mesmo, será, né? Eu quero, amiga. Já passei dessa fase. Eu já desisti acho que da metade da minha lista também, porque não dá, né? A gente quer ser feliz no final, né? Então, e encontrar esse meio termo, na verdade, eu acho que é o mais complicado. E a comparação, a gente o tempo todo, né? Com questões, a fulana é uma super mulher. Sim, ela dá como é que ela dá conta, como é que ela faz? Eu vejo mulheres saindo da maternidade, gente, com a barriga chapada, uma barriga que eu não tenho acho que desde que eu tinha 14 anos. Cara, e tem um monte de mulher neurótica por conta disso. E é surreal isso, né? É como se o filho fosse um projeto em que a gente vai lá, entrega e depois eu volto aquilo que eu era em poucas semanas. Não é assim, né? Não é. Não dá. E parar de ficar pensando também, pirando muito nessas redes sociais, onde as mães, ainda tem muita mãe que faz isso, tá? Eu vejo amigas num perrengue desgraçado. Falo mesmo. Num perrengue desgraçado, chorando, com depressão. Eu fiquei 1 ano com depressão, gente. 1 ano com depressão pós-parto. E escondendo isso com é uma fotinhos vergonha, maravilhosos. né? Gente, pelo amor de Deus, puxa a cordinha, pede ajuda. Não dá pra gente fazer tudo sozinha. Exatamente. E não ficar pintando maternidade. Também não é a pior coisa do mundo. Vai dizer, meu Deus, Renata. Não tô dizendo que é a pior coisa do mundo. Eu tô dizendo que não é fácil. Não. Que é desafiador. Uma boa palavra. Pra não dizer que é difícil. Pra gente foi, assim, um intensivo de família, porque a gente saiu daqui pra experimentar esse jeitão diferente e fomos só nós 4. Então, é eu e meu marido 24/7. Não tem rede de avó, apoio. não tem vô, não tem tio, não tem nada. Então, chegava horas que a gente tava, assim, até aqui, né, com a cabeça embaixo d'água. Desliga a mão dessas crianças, Não gente. tinha pra onde correr, né? Então, assim, foi na raça. Está sendo ainda, né? Na raça. Então, se aprende muito, mas não tem nada romântico na história. Nem isso, um gente. pouco. Mas eu acho que colocar isso pra fora, Gi, da forma que tu faz e da forma que eu faço escrachada. Todo mundo sabe, cara, que eu amo aquela criança, tá jogada ali no chão agora. Mas que ele é minha vida e que eu faço tudo por ele. Mato o morro por ele. Mas a gente precisa entender que a gente não pode se cobrar o tempo todo. Exatamente. Como é que faz isso, amiga? Como é que chega nesse meio termo? Então, Como é que faz isso, gente? eu acho que assim, o livro ele não tem a pretensão de trazer uma resposta pronta para nenhum desses assuntos, porque ele vai falar de relacionamentos, de fé, é um livro que tem princípios cristãos também, mas ele traz um bocado de reflexões que eu acho que o começo de tudo é uma boa pergunta, uma boa reflexão, porque existem, como você falou, N modelos de família, estruturas, cada mãe vai ser uma mãe diferente uma da outra, então eu não acredito assim que exista uma receita de bolo, né? Um jeito de fazer. Cada uma vai encontrar a sua maternidade, o seu jeito, o seu espaço. Tem gente que é super feliz em casa durante alguns anos com as crianças, tem gente que fica maluca e que não dá, né? Então eu acho que não dá para ter uma resposta pronta, mas dá para ter perguntas boas, vamos dizer assim, para que cada um encontre aí o seu caminho. Eu sou bem inquieta. E aí, quando eu li essa última palavra que tu escreveu aqui, eu falei, quero saber o que é isso. Gente, é isso aqui. Ser humana, reflexões sobre a maternidade, o tempo, a fé e tudo mais que nos faz valentes e imperfeitas.
A gente está numa busca desenfreada por uma perfeição que não existe, né? Eu acho que, como você falou, as redes sociais deram uma boa avacalhada, né? Nesse sentido, muito, né? Porque a gente só mostra aquilo que a gente está numa sociedade de ser observado, né? Acabou a bateria, o Theo tá me dizendo ali, tá bom, meu amor, agora tu fica aí lá ajudando tia Fran na cozinha que a mamãe já vai. Todo mundo quer mostrar o melhor, né? E a gente só mostra aquilo que, enfim, né? Só a parte cor-de-rosa, né? Ninguém mostra o perrengue, né? Como a gente faz para tentar aliviar um pouco o nosso coração, Gi? Tu colocou isso no livro, de em algum momento tu te sentiu, tô perdida. Várias, sinto ainda. Eu não sei o que eu faço da vida. Não sei o que eu faço e porque eu fiz. Sim, várias vezes. E o livro é uma forma de colocar isso pra fora, porque eu acho que quando a gente mostra essa vulnerabilidade, essa fraqueza, e todo mundo vê que a coisa não é como a gente, né, como aparenta, né, fica mais fácil. Eu acho que quando a gente cria essa empatia e de dizer, cara, eu tô contigo, é a mesma coisa lá em casa. Eu acho isso demais, sabe? Já ajuda. Ajuda muito. A primeira coisa que a gente tem que fazer como mãe, como mulher, é não julgar a outra. Essa frase tá pipocando em tudo que é canto e eu acho ela incrível, fantástica, de dizer o seguinte: o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Exatamente. E isso serve pra mãe também. Lugar de mãe é onde ela quiser estar e fazendo o que ela quiser fazer. Exatamente. Quando a gente parar com essa mania, eu falei isso durante todo esse ano de 2019, com essa mania feia de ficar julgando as pessoas, apontando o dedo e dizendo, mas a fulana tá em casa, o marido dela tem dinheiro, cara, não precisa fazer nada, a vida dela é boa. O que tu sabe da vida dela, meu bem? A outra tá lá trabalhando, meu Deus, largou o emprego. Tudo é um estilo de julgamento hoje, uma espécie de julgamento. Ninguém olha pro seu próprio umbigo para dizer, cara, eu também tenho defeitos, eu também preciso melhorar como pessoa. Tu concorda com isso, da gente parar esse tipo de comparação e de julgamento? Totalmente. Isso só faz mal, né? Para os dois lados, para quem é julga e para quem é julgado. Não tem nada de bom nessa história, né? Eu acho que a gente precisa de um olhar mais humano, mais próximo, mais empático. E eu achei até interessante, o Piaget, que escreveu o prefácio, ele escreveu ali que o futuro é feminino, né? E foi super generoso, enfim. E eu concordo com ele, não no sentido de que a gente... não só no sentido de que a mulher vai avançar mais em postos de trabalho, coisas nesse sentido, mas pro lado que, com a tecnologia que a gente tem hoje, com tudo, né, inteligência artificial e robô para tudo, aquilo que é racional e lógico já está resolvido, vamos dizer assim. Cada vez mais os postos de trabalho vão ser ocupados por essas coisas e o que fica é aquilo que a gente só consegue fazer sendo ser humano, que é criatividade, ou humana, que é criatividade, que é sensibilidade, que é inteligência emocional, sentimento. Isso para homem e para mulher, né? Puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, a gente é muito boa nisso. Então, acho que o que ele quis dizer é, quanto mais sensível a gente for, quanto mais empático, quanto mais feminino nesse sentido, melhor, porque é disso que vai ser construído essa próxima fase, né, da humanidade, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso tem tudo a ver com o que você falou. Como a gente faz agora o outro lado da mãe que acha que ela precisa dar conta de tudo? Ai, nossa, a primeira coisa é descobrir que não, né? Que não dá. Que não dá. Como, gente? Não tem como a gente dar conta de tudo. E sabe uma coisa, assim, as coisas mais legais, pelo menos pra mim, aconteceram da maneira que deu. Não da maneira perfeita, não da maneira idealizada, mas assim, olha, fiz o que eu podia fazer, do jeito que dava. E quando eu vi o que eu fiz, que ficou legal mesmo. Olha isso, gente. Ficou bem não mais interessa legal o jeito que não vai sair perfeito. Não. Faz do jeito que der. Exatamente. Não é? Tem vários causos aí no livro falando sobre isso. Olha, inclusive o livro, né, não foi daquela maneira idealizada, daquela maneira perfeita. Se eu pudesse escrever de novo, eu escreveria ele de outra forma. Mas é o que eu consegui fazer agora, com o que deu. Melhor do que ficar procrastinando e não fazer. Exatamente. Não levar a lugar nenhum. A Brené Brown fala, né, que ela fala de vulnerabilidade e tem uma parte do livro que eu comento que ela diz, olha, a caminhada de 20 minutos que eu fiz hoje é melhor do que a corrida de 4 quilômetros que eu não fiz. Então, o que deu pra fazer já tá ótimo, gente. E eu fico arranjando desculpa não fazer nada. Mas aí é outro lance. Outro capítulo. Mas o livro foi como uma forma de desabafo, para tentar ajudar outras mulheres também. Começou de uma maneira totalmente despretensiosa, porque eu não tinha menor, enfim, pretensão de escrever um livro. Eu comecei escrevendo os posts para liberar, porque aconteceu determinada situação, você imagina, num país novo, com 2 crianças, não entendendo a cultura.
Então comecei a escrever para dar vazão para tudo aquilo. E começou a gerar identificação com outras mulheres, enfim, com vários homens também. E no final desse ano eu pensei, pô, por que não juntar tudo isso e escrevi vários outros, claro, só pro livro, né? E pintou aí o ser humano. Que bom que tu fez isso. Que bom que tu pôde vir a Joinville visitar a tua família. Que bom que tu conseguiu vir aqui no Bem de Boa. E eu quero que tu volte. Eu te agradeço. Tuas visitas são frequentes ao Brasil? Ai, não, infelizmente não, porque dá muita saudade. Mas vem, quando tu pisar aqui na nossa terrinha de novo, vem aqui no programa. Eu acho super fantástico a gente dividir um pouco. Eu acho que quanto mais a gente conseguir... Falta porque é muita gente com vergonha ainda. Com vergonha de discutir esse assunto. Gente que acha que não precisa discutir feminismo, machismo. Precisa sim. Se não precisasse, meu amor, tá tudo certo. Precisa discutir desigualdade de gênero, de raça. Precisa a gente ainda discutir. A gente tá tão longe ainda do ideal. Muito longe do ideal. Mas eu acho que nesse momento, nessa nossa geração, a gente já tá conseguindo dar pelo menos os primeiros avanços, os primeiros passos. Repito pra você que tá assistindo a gente, tá? Mulher, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Não fica dando pitaco na vida de ninguém. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um passinho para trás, enxergar a gente mesmo, né? Para depois tentar ajudar outras pessoas sem nenhum tipo de julgamento. Exatamente. Quando a gente aprender a parar de julgar as pessoas, tu vai ver o quanto tua vida vai melhorar. Aí não sei o que tá dando errado. Aí tu sempre coloca um erro no outro. Amor, enxerga os teus primeiros. A gente tá cheio de defeito para corrigir. Quando a gente consegue enxergar os nossos defeitos, a vida fica muito mais tranquila. Sim, e aceitar, né? O defeito com compaixão, porque ninguém é perfeito também, né? Então, se aceitar, né? É todo imperfeito, todo errado, faz parte, né? Se fosse todo mundo certinho, não tinha graça também, Não tinha né? graça nessa vida. Vou te dizer um negócio, encerrando essa entrevista, vou dizer o seguinte. Não sou obrigada. Leva isso pra tua vida. Aconteceu um negócio e eu não sou obrigada, cara. Faço o que der fazer naquele momento, porque eu não sou obrigada. Mas eu sou obrigada a te receber porque eu quero. Não é obrigação, isso daqui é por amor. Obrigada. Adorei te receber aqui no programa. Venha mais vezes. Vai descansar que tu tá gripadinha. Tô gripada. É o que, amiga? Tu tava acostumada com frio. Não, eu achei que ia pra praia, passar calor. Tô no frio aqui. Tá estranho esse dezembro, não tá? Tá chuva, tá estranho. A gente vai com o Mosaico Adulto fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente tá de volta com culinária e artesanato. Não sai daí.